Nesse ano de 2025, você que finalmente poder parar de trabalhar e se aposentar pelo INSS, preste atenção nesse vídeo de hoje porque eu vou te mostrar exatamente o caminho para você fazer isso. Para se aposentar pelo INSS nesse ano, você precisa simplesmente cumprir todos os requisitos de uma das regras atuais e que estão valendo hoje. Ou seja, uma regra pede idade e tempo de contribuição mínimos, você cumpre esses requisitos e já pode se aposentar. Por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar quais são as 5 principais regras do INSS que todas as pessoas podem utilizar, claro, desde que contribuam para o INSS e cumpram todos os requisitos. A primeira das regras e provavelmente a mais conhecida, a aposentadoria por idade. Esse ano de 2025 ela pede que os homens tenham 65 anos com 15 anos de contribuição e as mulheres que tenham 62 anos também com 15 anos de contribuição. Nos dois casos, tá, é necessário que você tenha 180 meses de carência. Carência que, nesse caso, considere como contribuição paga em dia. Isso é muito importante para quem vai lá e paga as guias por conta própria, porque nessa situação você tem um tempo máximo, uma data máxima para realizar o pagamento da contribuição, que é até o dia 15 do mês seguinte, de referência ao que você está pagando. Ou seja, o mês de janeiro pode ser pago até o dia 15 de fevereiro. Esses são os requisitos para você que quer se aposentar por idade esse ano. Ela, inclusive, é a regra que pede o menor tempo de contribuição de todas, tá? Tanto para homens quanto mulheres, ela pede 15 anos de contribuição, mas em compensação, ela exige a maior idade geral, que é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Agora, uma regra que permite que você se aposente com qualquer idade esse ano, exatamente, com qualquer idade, desde que você cumpra esses requisitos, que é o pedágio de 50%. É possível se aposentar com pedágio de 50% se você é homem, desde que lá na data da reforma da Previdência, ou seja, dia 13 de novembro de 2019, você tivesse no mínimo 33 anos de contribuição. A partir disso, você tem que completar 35 e o pedágio é um tempo de contribuição adicional que é equivalente a metade do que faltava lá na data da reforma para você atingir 35 anos de contribuição. Ou seja, você tinha exatamente 33 anos, faltavam 2 anos para completar 35, o seu pedágio, que é esse tempo de contribuição adicional, vai ser de 1 ano, já que é metade desse tempo. Para as mulheres que desejam se aposentar pelo pedágio de 50%, lá na data da reforma é necessário que elas tivessem no mínimo 28 anos de contribuição, depois as mulheres precisam completar 30 anos de contribuição e o pedágio aqui, similar ao dos homens, é de metade do tempo que faltava lá em 13 de novembro de 2019 para completar 30 anos de contribuição. Ou seja, você é uma mulher que lá na data da reforma tinha 29 anos de contribuição, ou seja, faltava 1 ano para completar 30. Então seu pedágio, nesse caso, é de 6 meses. Cumprindo esses requisitos, você pode se aposentar pelo pedágio de 50% com qualquer idade. Ah, e tem um detalhe nessa regra do pedágio de 50%. Como você percebeu, ela só pode ser utilizada por quem lá na data da reforma tinha esse tempo de contribuição mínimo que eu falei aqui para vocês. Ah, faltavam 6 meses? Não pode utilizar o pedágio de 50%. Infelizmente, esses foram os requisitos que o governo colocou lá na data da reforma. A terceira regra está o pedágio de 100%. Ele pede que os homens tenham no mínimo 60 anos de idade, depois que eles tenham 35 anos de contribuição, e o pedágio aqui, similar ao pedágio de 50%, é um tempo equivalente ao que faltava lá na data da reforma para você completar 35 anos de contribuição. Mas aqui é o tempo integral, ou seja, se você é homem, na data da reforma faltavam 2 anos para você completar 35, aqui o seu pedágio é exatamente 2 anos a mais. Você tem que atingir os 35 anos de contribuição e depois contribuir por mais 2 anos. Para as mulheres a situação é exatamente similar e o cálculo do pedágio é o mesmo, mas as mulheres podem se aposentar com uma idade um pouco mais baixa, de 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. O pedágio é calculado da mesma forma que os homens, mas aqui ele é contabilizado para 30 anos de contribuição, referente ao que essa mulher tinha lá na data da reforma, e não a 35, como é o caso dos homens. É uma das regras mais interessantes porque na forma de cálculo ela paga exatamente 100% da sua média, ou seja, você não sai perdendo nada, diferentemente das outras regras em que você começa recebendo de forma geral, tá, só 60% do que você teria direito. Uma outra regra vigente esse ano também, a aposentadoria por ponto. Ela também não pede idade mínima, mas aqui a idade é levada em consideração de forma indireta, porque a pontuação é a soma do seu tempo de contribuição com a sua idade. Homens precisam ter no mínimo 35 anos de contribuição com 102 pontos. Ou seja, você pega esse tempo de contribuição mínimo, soma com a sua idade para entender se você atingiu a pontuação necessária. Se esse ano você, homem, não tem 102 pontos, você não pode se aposentar pela regra de pontos. Para as mulheres é a mesma coisa, mas a pontuação mais baixa. Ao invés de serem 102 pontos, são 92 pontos e o tempo de contribuição mínimo exigido é de 30 anos. Da mesma forma que os homens, é possível se aposentar com qualquer idade, desde que o tempo de contribuição mínimo seja atingido e a pontuação também. Essa é uma regra interessante para quem tem um tempo de contribuição muito alto, sabe, começou a trabalhar muito cedo, tem um tempo de contribuição muito alto acumulado, mas ainda não conseguiu se aposentar por algum motivo. E a aposentadoria por idade progressiva, que é uma outra regra que a cada ano também fica mais difícil de ser conseguida, porque o requisito da idade ele é progressivo, ou seja, ele vai aumentando ligeiramente a cada ano, e nesse ano de 2025, homens precisam ter no mínimo 35 anos de contribuição e 64
64 anos de idade e mulheres precisam ter no mínimo 30 anos de contribuição e 59 anos de idade. É uma regra interessante porque você vê que ela é intermediária, ela pede, por exemplo, uma idade mais baixa que a aposentadoria por idade, mas pede um tempo de contribuição muito elevado. Então, para muitas pessoas pode fazer sentido, mas logo mais em alguns anos essa regra não vai fazer sentido porque ela vai pedir a mesma idade da aposentadoria por idade, mas com um tempo de contribuição muito mais elevado. Então tem que tomar cuidado com ela para ver se ela ainda vale a pena para você. Se você quiser obter mais informações sobre o valor de cada regra, exatamente com mais detalhes como elas funcionam, fica ligado aqui no canal, clica no botão de se inscrever, porque ao longo das próximas semanas, tá? Agora ainda em janeiro, eu vou trazer para vocês todas as informações sobre essas regras de aposentadoria para que vocês entendam todos os detalhes para entender se elas são as melhores para você. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida sobre uma dessas regras, não sabe de fato se já consegue utilizar, ou você já viu lá no simulador do meu INSS que não é muito confiável, tá? Eu já te deixo essa informação, que você está próximo de conseguir utilizar mais de uma regra, preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Existe uma coisa chamada planejamento previdenciário que ela é feita pelos advogados. O que é feito no planejamento previdenciário? O advogado, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Um cliente chega aqui no escritório exatamente com essas dúvidas que você pode estar tendo agora. Eu peço para ele toda a documentação previdenciária, passo uma lista, ele me passa toda essa documentação e eu faço todos os cálculos para entender exatamente quais regras ele vai poder utilizar, quando ele vai poder utilizar, se é possível, por exemplo, utilizar brechas na lei para aumentar o valor que ele vai receber, se dá para se aposentar mais rápido, utilizando tempos passados que ele fez alguma contribuição errada ou alguma contribuição faltando, porque quase sempre existem esses problemas lá no INSS e o simulador não considera essas coisas, e depois eu entrego um relatório para esse cliente com todas as informações necessárias para ele entender, por exemplo, se vale a pena se aposentar pela primeira regra que vai existir, ou se é melhor esperar 6 meses para utilizar uma outra regra, que pela forma de cálculo, né, você já percebeu que cada regra tem uma forma de cálculo diferente, se ela vai pagar muito mais e vai compensar essa diferença. Tudo isso é feito no planejamento previdenciário, e se você precisar de mais informações sobre o planejamento previdenciário, é só dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição ou no comentário fixado que eu vou deixar aqui para você. E aí, conta para mim aqui nos comentários se você já consegue se aposentar por alguma dessas regras, se ela é interessante para você, qual delas que você mais gosta, ou se você está pensando exatamente em uma delas, como por exemplo o pedágio de 100%, que paga o maior valor possível, tá? Não necessariamente, eu vou te dar essa dica, ela é melhor para você em relação ao valor. Outras regras podem acabar te pagando mais, mesmo com uma forma de cálculo diferente, tá? Então fique esperto nisso. Não confie exatamente no pedágio de 100% com todas as suas forças. E olha só, tá? Obrigado pelo seu tempo, mas ainda não vai embora. Dá uma olhada em um desses 2 vídeos que eu vou deixar indicados aqui para você, que eles podem te ajudar com a sua aposentadoria.